Bom dia a todos aqui, bom dia a todas. Queria inicialmente agradecer os panelistas que estão aqui presentes, dizer que é uma grande honra, né, ter esse debate aqui sobre um tema que nós estamos tratando já há algum tempo. O tema dessa sessão, desse painel, é sustentabilidade econômica para os novos desafios da conectividade. Nós estamos num movimento claro, que eu diria que temos três vetores. Primeiro, o aumento da necessidade de conectividade. Né? Cada vez mais a demanda por conectividade aumenta de maneira bastante significativa. Por outro lado, a, a geração de valor nessa cadeia produtiva, né, no nosso ecossistema, vem se deslocando. E um terceiro vetor, vem ocorrido um adensamento regulatório na cadeia que é a base de todo esse ecossistema. Então, eu vejo dessa maneira. Então, três movimentos. Né? Aumento da necessidade de conectividade, deslocamento da captura de valor da rede. Terceiro, adensamento regulatório na cadeia, no elo da cadeia, que é a base de todo o sistema. Dados esses vetores, eu começo aqui fazer uma rodada para discutir esse tema. Como é que a gente vai dividir aqui o nosso painel? Eu vou dar uma palavra para cada um fazer as suas palavras iniciais, suas falas iniciais, de 5 minutos. Depois eu introduzo as perguntas para que cada um possa responder. A pergunta vai ser individual. Então, a primeira parte é livre, 5 minutos para cada um falar sobre o tema. Depois eu introduzo as perguntas. A minha sugestão é começar com Igor, que tem uma apresentação, né? São 4 slides. Então, Igor, você está com a palavra. Peço, por gentileza, colocar aqui a apresentação do Igor, para que a gente possa seguir no debate. Então, bom dia a todos. Muito rapidamente, a provocação aqui é relacionada ao tema. Eu tenho discutido, participado dessa discussão com a Conexis, de sustentabilidade do investimento em telecomunicações, da infraestrutura que provê a conectividade, já há alguns anos. Né? E nesse contexto, o debate sobre o fair share foi muito intenso. Né? O problema existe, ele foi tratado, discutido aqui ontem, né? Esse desafio na era da IA agêntica, que vai multiplicar, vai tornar menos previsível, né, a demanda de conectividade, de tráfego, a gestão disso, mas mais do que isso, né, na era da IA agêntica, a dimensão de transporte da informação deixa de ser o único problema, ou mesmo o principal problema das operadoras, daquelas que oferecem infraestrutura de suporte para o mundo da IA funcionar. Quando a gente pensa a tecnologia da informação, a gente pensa sempre em 3 eixos. A gente pensa no transporte da informação, que é o negócio principal do telecom, mas pensa também em processamento e memória. E modelos de IA são basicamente um problema de processamento e armazenamento, e memória, a capacidade de oferecer as aplicações que vão ser transformadas, os processos produtivos que vão ser transformados, oferecer não apenas acesso à informação, mas processamento. Tá? Então a gente discute aqui, com provocação, né, em 2 minutos, essa visão de transformar uma operação de telecomunicações ou complementá-la com um suporte de geração dessa nova unidade econômica do mundo da IA, que é o token. Né? Deixa eu passar aqui adiante, vamos ver se funciona. Então, o que foi o debate nos últimos anos do fair share? Né? O problema da comodização do negócio, a incapacidade dos modelos de negócio assentados, já solidificados, deixaram de cobrar tráfego cursado, a demanda de tráfego crescente, explosiva, né? e a receita linear, a receita real caindo, né? E o comprometimento da capacidade de investimento na infraestrutura ao longo do tempo. A gente vai passar por uma transformação de IA que dá a oportunidade para as operadoras de telecomunicações repensarem totalmente o seu negócio.
se posicionando, como a gente chama de TSP aqui, como Token Service Provider, de uma maneira muito especial. Tá? O contexto é conhecido, foi debatido bastante ontem aqui. Você vai ter uma explosão, um crescimento ainda mais acentuado da demanda por conectividade, da demanda por tráfego, acrescentada por uma gestão não humana da demanda. Né? Agentes de IA vão fazer esse tráfego explodir, não só para transporte, mas para processamento e armazenamento de informação. A gente tem um desafio gigantesco de eficiência energética, capacidade de processar a um custo razoável toda essa demanda. E a gente tem, obviamente, a discussão toda de soberania, de governança sobre informações e sobre o funcionamento de processos produtivos quando a inteligência que está por trás, o suporte tecnológico que está por trás, não é inteiramente controlado, vai deixar de ser inteiramente controlado pelas próprias empresas, por aqueles usuários do processo. Tá? E aqui a discussão que interessa ao setor de telecomunicações é uma continuidade, mas com uma roupagem completamente diferente daquela que foi sendo debatida nos últimos anos no âmbito do Fair Share. Né? Aqui a gente provoca essa competição na cadeia entre a operadora de infraestrutura, a operadora de telecomunicações e o hyperscaler, o fornecedor de aplicações na nuvem, que tem capturado enormemente. E a discussão não pode ser repensar o modelo de negócio de telecomunicações e passar a cobrar pelo mesmo serviço que se presta. A discussão tem que ser o que a operadora de telecomunicações pode oferecer diferente nessa nova lógica. Né? E as vantagens competitivas sustentáveis de uma operadora com infraestrutura distribuída geograficamente são óbvias, né? A começar pela latência, né? A capacidade de repensar o modelo de negócio, oferecendo diferenciais. E aí, basicamente, quais são as novas fontes de receita? Né? As novas fontes de receita, a meu ver, são a inferência como um serviço, ou inferência as a service. A gente, obviamente, tem que pensar na possibilidade de gerar essas unidades de inteligência de forma contextualizada, possibilitando o usuário treinar modelos localmente, possibilitando oferecer informações que só a rede, né, consegue oferecer. E tem toda uma discussão de APIs, de evolução, de padronização, da capacidade da rede oferecer informações que tornem os tokens contextualizados. E tudo isso precisa ser pensado em novos sistemas de suporte ao negócio, que não estão prontos, precisam ser pensados. E a gestão da evolução dos modelos, a capacidade de distribuir esse processamento pela rede, uma espécie de DNS inteligente. Você começa tentando processar a borda e escala para a rede de forma centralizada, a depender da aplicação e da necessidade de escalar a capacidade de processamento. E tudo isso tem que ser bilado, tem que ser medido, faturado, auditável. E a operadora tem a oportunidade de montar um ambiente propício para esse ecossistema de desenvolvedores, esse ecossistema de aplicações que vão se desenvolver ao longo do tempo. Então essa é a provocação, a transformação do negócio de telecomunicações, Ferrari, em algo completamente diferente, uma espécie de plataforma habilitadora de IA para a transformação agêntica que a gente vai ver para frente nos próximos anos. Ok, Igor, obrigado. Quiser tirar a apresentação, pode deixar também, eu vou voltar as fotos. Né? Bom, dando sequência aqui, vou começar, Gessner, com você, depois a gente vem vindo para cá, para chegar no Nilo. Tá ótimo, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui. Achei interessantíssima a apresentação do Igor e o tema proposto pelo nosso moderador, Marcos. Eu vou, como são 5 minutos, vou lançar 5 pontos assim, iniciais. Quer dizer, o primeiro que já foi enfatizado na abertura de ontem, que é a integração e convergência, e de pensar nessa nova etapa. Nós temos nuvem, internet das coisas, têm que ser pensados de forma absolutamente integrada. Né? E eu conversava há pouco com o Mário, como há um descompasso entre, de um lado, a política pública muito separada e uma necessidade de pensar
conectividade dessa forma integrada. Segundo ponto, eu chamaria atenção para um outro descompasso, que aqui o Igor chamou a atenção corretamente de que a discussão, por exemplo, de fair share deve ser repensada à luz dos pontos que foram levantados, mas o ecossistema digital continua sendo um ecossistema no qual há várias falhas de mercado, né? E essas falhas de mercado exigem um esforço de superação. Quer dizer, essas falhas de mercado exigem que você tenha incentivos à negociação, tenha incentivos a buscar soluções Pareto superior, né? E há uma tendência a você chegar, com muita assimetria de informação, há uma tendência a chegar a soluções Pareto inferior. Isso leva a subinvestimento. E exatamente como nós vimos, a inteligência artificial generativa coloca a absoluta necessidade, uma necessidade de decuplicar, de multiplicar várias vezes o investimento. Então, no momento em que é mais necessário o investimento, você tem uma propensão ao subinvestimento, soluções que vão para o subinvestimento. Então, nós precisamos ser suficientemente engenhosos do ponto de vista de regulação para estimular você sair de um Pareto inferior para um Pareto superior, para gerar mais investimento e você não ter gargalos nesse ecossistema, né? Então, isso nos leva ao quarto ponto da regulação propriamente, né? E a regulação, ela precisa evitar dois erros típicos dos reguladores, né? Um deles é regular demais e sufocar a inovação e impor um custo burocrático muito grande. O outro é regular de menos e justamente não induzir a superação das soluções de Pareto inferior. Então, é preciso uma arte para você evitar esses dois equívocos muito comuns. Em particular, é preciso urgentemente evitar a assimetria regulatória. Quer dizer, ao longo do ecossistema digital, você não pode ter agentes sobre-regulados e agentes subregulados. E eu não tenderia a ir para o pior, que seria sobre-regular todo mundo. Mas é urgente trazer para uma regulação minimalista e pró-concorrencial. Esse é absolutamente necessário. E o quinto ponto, Marcos, uma reflexão final: o Brasil nisso tudo e a política pública nisso tudo, né? A primeira coisa que salta aos olhos quando a gente fala de subinvestimento, é o hiato de investimento, né? Quando a gente olha os dados o que o Brasil investe em tecnologia da informação e o que os Estados Unidos, a China e a União Europeia investem, nós estamos comparando dezenas de bilhões com trilhões de dólares. Então, realmente, esse ato é muito preocupante, sobretudo quando a gente olha para o que é necessário do ponto de vista de política pública, sobretudo nas políticas sociais. Nós temos uma oportunidade ímpar de ter realmente as políticas sociais muito integradas e a inteligência artificial permitindo que haja um enorme avanço, né? Por exemplo, só para dar um exemplo, o Brasil tem uma pandemia anual em termos de mortes prematuras. São mais de 800 mil mortes prematuras. Prematuras é definido como algo que poderia ser evitado, porque não houve um exame para detectar, não houve uma vacina, não houve algum tipo de procedimento absolutamente conhecido que poderia evitar aquela morte prematura. A inteligência artificial e esse ecossistema digital permitem colocar a saúde
na palma da mão dos cidadãos. Então isso realmente poderia ser uma grande revolução, apenas para dar um exemplo de como é importante. E finalmente, como o Brasil tem vantagens competitivas, quando a gente olha, por exemplo, no slide sobre a demanda derivada de energia, e a nossa matriz energética, que é predominantemente limpa, isso é uma grande vantagem competitiva. É claro que a gente precisa acertar os preços da nossa matriz energética, porque a gente consegue a façanha de ter sobreoferta de energia e preço muito caro de energia. Mas isso já é um outro assunto, Marcos. Obrigado. Obrigado, Gessner. Vamos lá, então. Rodrigo? Bom dia, Ferrari. Obrigado pelo convite, estar aqui hoje. Participar desse painel com vocês vai ser um prazer. Acho que eu vou trazer um pouco do que o Igor trouxe aqui para a gente também. Acho que é mais ou menos um senso comum. Eu quero tentar destacar 3 desafios que a gente vê de forma importante na rede de telecomunicações. E o primeiro desafio está justamente na forma como a gente projeta as redes, né? Eu acho que ao longo dos anos a solução que a gente sempre trouxe foi trazer mais capacidade para dentro das redes. Mas com esse super ciclo de IA, a gente vai precisar modelar a rede de uma forma um pouquinho diferente, né? A gente vai precisar parametrizar ela para justamente atender essas novas demandas de AI. Se a gente parar para imaginar, a gente fala muito de token, né? Mas quando a gente pergunta alguma coisa através de um prompt para a IA para e pensa. Esse pensamento ele é medido em tokens, né? E a título de curiosidade, hoje a gente tem 100 trilhões de tokens sendo gerados por dia. Isso é equivalente a 77 exabytes de tráfego sendo gerados por mês. E 50% desse tráfego hoje já passa dentro das redes móveis, né? A gente modelando as redes para poder trabalhar com esses tokens, conforme o Igor citou aqui, e o uso da capilaridade da rede de telecom faz com que parte desse processamento possa ser realizado na borda, mais próximo do usuário, né? E como todo mundo pode imaginar, esse processamento sendo realizado na borda, isso traz uma eficiência para a rede. E acho que isso é de interesse comum, né? Um outro desafio importante que a gente enxerga já com essa nova chegada da AI dentro dos tráfegos da rede é o perfil de tráfego que a IA trouxe. Hoje, a gente sempre desenvolveu as nossas redes ao redor de uma demanda dominante. Começou com voz, a gente colocou dados em cima da voz, a gente passou para a internet e hoje as redes sociais fizeram do vídeo a demanda dominante, né? E o vídeo ele tem uma característica de tráfego interessante, ela é unilateral e bastante previsível, né? Quando a gente fala de AI, a AI muda isso radicalmente, né? A AI ela é altamente interativa, ela vem em forma de bursts, né, rajadas, e ela é bastante dinâmica. Então, isso por si só, já é um desafio. E como o Igor comentou aqui, acho que alguns pontos a gente acaba sendo bastante repetitivos, mas a introdução dos agentes de AI vai trazer um aumento desse tráfego, que é um tráfego que a gente não está acostumado a trabalhar, não está acostumado a operar, né? E os agentes de AI, eles não ficam apenas respondendo prompts, né? Na verdade, eles vão passar a processar informações, a resolver problemas e chegam a interar entre si. E o tráfego desses agentes de AI tende a crescer muito. E é daí que vem grande parte da produtividade. Quando a gente fala da produtividade de AI, a gente acredita que grande parte da produtividade ela acaba vindo justamente desses agentes de AI. E por fim, a gente tem o AI físico, né? O AI físico é a forma do AI estar interagindo desde sensores, câmeras, robôs e até mesmo em carros autônomos, drones e outros devices, né? E quando a gente pensa, né, nesse modelo, quando a gente tem um atraso de milissegundos, a latência, o jitter, acho que é algo que a gente fala pouco hoje em dia, né? Não vai ser apenas um jogo travando ou um gol que está chegando um pouco mais tarde na tua televisão do que do vizinho, né? Vai ter um impacto direto na produtividade e pode até ser uma questão de segurança, dependendo aonde esse tráfego está sendo entregue. E para a gente endereçar esse desafio, a gente acredita que as operadoras precisam passar a usar a AI, né? Então, assim, o uso de agente de AI dentro das camadas da rede passa a ser cada vez mais importante, né? E essa automação
a tendência é que aconteça em todas as camadas da rede. Isso me traz para o terceiro ponto. E esse terceiro ponto é algo que eu acho que não ouvi ainda aqui no painel a gente discutir, mas ele é, de certa forma, importante também. É um conceito que a gente chama de glass box, ou seja, uma caixa de vidro. Quando a gente traz a inteligência artificial para todas essas camadas de rede, é importante a gente ter o conceito de que os agentes de AI vão passar a resolver e interagir entre si, né? Isso traz uma grande autonomia para a rede, né? Mas a gente precisa que essa rede seja governável, né? A gente precisa que ela seja auditável, observável, né? O intuito é que a IA atua como facilitador de desempenho nas redes, mas o controle continue ainda sobre as operadoras. Ok, Rodrigo, obrigado. Pablo, por gentileza. ¿Puede hablar español? Sí, tranquilo. Obrigado. Bueno, con su permiso, voy a hablar español. Es un placer para nosotros, para CIED, el poder compartir este panel y el estar participando en el evento de panel de Telebrasil de Conexis, un evento espectacular y muy relevante, así que muchas gracias por la invitación. Para quien no conoce, ACIED es la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones. Es una asociación convergente que agrupa a operadores de telecomunicaciones de toda la región, tanto públicos como privados, también proveedores de equipo, empresas de televisión por suscripción, también empresas de servicios satelitales y torreras, en definitiva, una asociación convergente, digamos, del ecosistema digital. Y a lo largo de los foros en los que participamos en la región y observando el estado del diálogo sobre la evolución del sector en los últimos años, también en este evento, tanto lo que estamos planteando en esta sesión como lo que se conversó en el día de ayer, nosotros vemos que existen dos amplios consensos. En primer lugar, esta cuestión respecto de que sin redes de conectividad, con capacidad suficiente, con cobertura suficiente, no va a ser posible cumplir la promesa de transformación digital y de desarrollo económico que requieren nuestros países. Y me pareció especialmente relevante el informe que se presentaba acá en el día de ayer de ECOA en relación a el reto en materia de productividad, tanto de Brasil como del conjunto de la región, en relación a el rol central que ocupan las redes de telecomunicaciones para detonar estas oportunidades de crecimiento. Y acá, que es lo que nos ocupa en la sesión, lo que necesitamos entonces es habilitar la inversión en esa capa de infraestructuras, remover las barreras que existen para que pueda continuar expandiéndose el despliegue de redes de telecomunicaciones. Y en segundo lugar, me parece que el segundo consenso que observo que existe, como digo, tanto en Brasil como en la región respecto del sector, es la necesidad de avanzar hacia un nuevo paradigma regulatorio. El dejar atrás la visión del regulador, digamos, como un observador que debe hacer cumplir la normativa y monitorear o sancionar por silos, regular por silos el sector y transformar el regulador en un arquitecto del ecosistema digital con una visión de conjunto. En ese sentido me parece muy relevante la visión que compartía en el día de ayer el regulador Carlos Baigorri respecto de la importancia de regular mercados y no tecnologías. Todavía existe en la región diferentes regulaciones por tecnología que no han avanzado lo suficiente al paso del ritmo de la transformación
tecnológica y respecto de la convergencia. Y es importante, y me parece que es un trabajo que se está haciendo acá en Brasil, tratar de observar cuáles son los actuales mercados relevantes para poder tener esa regulación en función de los servicios y no en función de la tecnología. Y en esa línea de la necesidad de mejora regulatoria, nosotros desde el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina quisimos hacer un trabajo donde pudiéramos observar algunos casos específicos de problemática en mejora regulatoria y algunos ejemplos de qué se ha hecho bien en la región. Y observamos que existe una carga regulatoria, una sobreregulación, como mencionaba previamente, sobre el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, respecto de la normativa de calidad, respecto de los relevamientos o informes que se deben presentar. Hay excesiva carga en requerimientos de información y también, bueno, mecanismos sancionatorios, altos costos de espectro. Entonces, nuestro informe lo que viene es a analizar cada uno de esos casos y presentar algunos ejemplos de buenas prácticas en la región, como es el caso de Perú, donde es posible intercambiar el pago de derechos de espectro por extensión de cobertura, o el caso mismo de acá de Brasil, donde se ha podido, donde existen mecanismos de conversión de multas también para inversión en infraestructura. Analizamos también la necesidad de mejora fiscal, de que haya un entendimiento de cuál es el aporte económico que realiza el sector de las telecomunicaciones y que por tanto la presión fiscal que soporta vaya en relación a esta importancia económica. Y también mencionamos el reto que comentaban previamente también respecto del acceso a energía suficiente y la relación de cooperación con agentes como las compañías eléctricas en materia de compartición de postes y, digamos, racionalizar los costos en este sentido. En definitiva, nos parece que hay todavía un camino por recorrer, que es necesario reconocer los avances también que ha tenido el sector en la región y en Brasil, donde sabemos que los operadores, a través del esfuerzo de inversión y también las condiciones que Anatel permitió para la licitación de 5G, están permitiendo que la extensión de servicios 5G acá en Brasil pues sea líder en la región y también el mayor entendimiento, el mejor entendimiento de la estructura del mercado, pues está permitiendo una fuerte competencia entre los operadores. Vemos una dinámica competitiva muy buena entre los operadores en Brasil y que está apoyando esa inversión y esa extensión del servicio. Y para terminar, sí mencionar que entendemos que el sector está en una encrucijada. Mencionaba también el compañero de Nokia, la presión sobre el tráfico, el crecimiento exponencial que va a tener el tráfico también con los servicios de inteligencia artificial, y esto pone la lupa sobre la necesidad de generar estas condiciones propicias para la inversión, ¿no? Este esfuerzo inversor o esta dificultad para los operadores no es un reto solo para los operadores de telecomunicaciones, es una necesidad que tenemos como sociedad de habilitar el entorno para que esta inversión sea posible. Y me parece muy interesante también lo que veíamos ayer respecto de la inteligencia artificial para las redes y redes para la inteligencia artificial. Esa promesa, esa transformación requiere de inversión en la capa de infraestructura suficiente, y ahí la mejora regulatoria tiene un rol esencial para habilitar esas oportunidades.
Así que bueno, muchas gracias Marcos y podemos seguir ampliando. Obrigado, Pablo. Marcelo. Bom dia, Ferrari. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Essa mesa aqui realmente conhece bastante do que está falando e acho que eu tenho um pouquinho a agregar uma perspectiva mais de operadora. Acho que o grande primeiro elemento que a gente pode tentar contribuir aqui para adicionar um pouco, não tentar ser tão repetitivo, é o cenário em que, como é que a gente enxerga o modelo de negócio, né? Como é que a gente consegue fazer rentabilizar o que a gente investe. E eu acho que a primeira grande conclusão que a gente tem, e evolui um pouco, aparentemente hoje a gente não consegue precificar a rede em que a gente investe. Então esse eu acho que é um risco que se coloca para a gente. E aí algumas componentes para simplificar um pouco o debate quando a gente fala sobre o que significa sustentabilidade econômica e principalmente do que a gente está conversando aqui. Né? O modelo de negócio telecom basicamente depende de fibra, equipamentos de core e transporte, rede de acesso final, tributação e o custo do espectro. Né? Acho que tributação é um aspecto que a gente sempre conversa, não é muito fora do que a gente está tratando aqui. Espectro, acho que o Brasil tem um percurso extremamente virtuoso e de transformar espectro realmente em um habilitador e não em um custo de operação dessa rede. Fibra, eu acho que esse é o grande ponto. Não ela é suficiente. A gente sempre olhou fibra, vamos colocar mais fibra, vamos trazer mais equipamentos. A fibra era sempre a proxy da conectividade. E me parece que no momento atual, a gente precisa deslocar um pouco essa discussão de que a fibra não é exatamente a única proxy suficiente, e para a gente poder atender, acho que os colegas, especialmente o pessoal da Nokia, trouxe um pouco de dado bem interessante sobre o que a gente estava falando de recarga sobre as nossas redes para o futuro e para o presente. A gente precisa começar a tentar entender melhor como que a gente rentabiliza e assegura uma reformulação desse modelo, porque provavelmente ele hoje não é sustentável. A gente tem essa dificuldade de conseguir compatibilizar todos os investimentos para o crescimento exponencial que se avizinha, e a gente precisa justamente buscar esses recursos dos demais elos dessa cadeia digital. A gente acho que falou bastante ontem também sobre o significado desse ecossistema digital, tanto de fortalecimento do ambiente institucional, das competências das agências, competência da Anatel. Acho que é extremamente saudável e até necessário que a gente consiga amadurecer essas discussões, e especificamente quando a gente fala dessa questão mais focada no relacionamento entre as plataformas e as operadoras, acho que a grande discussão que se coloca é essa: como é que a gente evita o risco de não podermos precificar aquilo em que a gente investe? Ou seja, de que maneira eu consigo ter a liberdade de negociar com todos os atores dessa cadeia a ponto de fazer com que os modelos de negócio sejam sustentáveis. Se a gente até aqui chegou com a massificação de banda larga, principalmente a ABS Effort, né, acho que foi sempre a base de como as redes evoluíram, provavelmente quando a gente fala desse capítulo novo, em que a gente precisa falar de conectividade diferenciada, conectividade que consiga entregar aquilo que aquela aplicação exige, a gente precisa ter essa liberdade de negociar novos modelos também de precificação com cada um desses agentes. Então, acho que o principal aspecto que a gente pode contribuir é esse. Acho que não estamos falando aqui de precisar que alguém financie um investimento porque as ações têm que subir ou descer. Não é essa a questão. A questão principal é: a gente tem uma evidência básica de do crescimento de tráfego na rede. Esse crescimento tem demandas de aplicação, principalmente de latência, cada vez mais exigentes. Então você inviabiliza aquela aplicação e a gente precisa achar, de fato, recursos para que, negocialmente, comercialmente, a gente consiga chegar a soluções que realmente vão levar a gente para aquele Brasil digital que a gente tem buscado. Então, para tentar ser bastante sintético, é isso que eu queria contribuir inicialmente. Obrigado, Marcelo. Nilo, agora que passaram todos, né? A voz do regulador. Olha o peso, ser o último a falar. Bom, enfim. Primeiro, obrigado, bom dia a todos. Deixa eu saudar todos os meus colegas aqui de painel. Vou tentar ser mais ou menos breve nessas primeiras falas para a gente poder dar mais andamento. Mas eu queria, no primeiro momento, dar a noção, assim, talvez aterrar um pouco o debate também.
Estamos falando do Brasil, o Brasil é incrivelmente grande, heterogêneo. Então, ao mesmo tempo que a gente está discutindo o estado da arte em grandes centros, a gente está discutindo a não conectividade em uma série de outros lugares, né? Então, a gente não resolveu 100% o nosso problema mais basilar de conectividade no Brasil. Então, isso tem que estar no radar sempre, por mais que a gente esteja discutindo a evolução e o estado da arte das tecnologias, isso é óbvio, a gente tem que se manter sempre nesse ponto, mas não podemos esquecer esses outros elementos também. Eu acho que é sempre importante trazer isso à mesa, dado o tamanho do país e o tamanho do esforço que tem. Ao longo dos anos, acho que o setor conseguiu construir, a gente está numa massificação enorme no Brasil, isso eu acho que não tenho a menor dúvida. Não concluímos, mas eu não conheço nenhum país que concluiu e pode dizer que temos 100% de toda a nossa população totalmente conectada, né? Eu acho que isso não existe em nenhum lugar, mas é sempre aquela meta que todos buscam alcançar. E a gente faz todo o nosso diagnóstico, todo o nosso levantamento pensando nisso. É por isso que a gente tem o PERT e todo o nosso levantamento de infraestrutura para poder ter essa noção. Ao mesmo tempo, a gente reconhece as mudanças de dinâmica competitiva do setor, né? A gente tradicionalmente trabalhava com a competição intrasetor, por assim dizer, né? Então entre os próprios agentes do setor, em diferentes mercados de atacado, né? O PGMC, que já saiu aí na sua terceira versão, é exatamente a discussão e um pouco já dessa evolução desse debate de questões competitivas, mas ao longo dos últimos anos apareceram novos agentes, ou uma nova dinâmica, né? A gente chama de forma geral de ecossistema digital, para dar uma roupagem generalista para tudo isso, mas na prática a gente está falando de muitos agentes não tradicionais telecom, muito pelo contrário, tem vários outros agentes muito grandes, inclusive muito maiores que o próprio setor de telecomunicações, e não só o setor do Brasil, o setor no mundo, sob regulações completamente diferentes, que saem inexistentes em muitos casos. E eu acho que isso foi tratado aqui no nosso painel também. E o grande desafio, pelo menos pelo aspecto do regulador, é como tratar isso. Lembrando que é um regulador sob a égide de uma legislação de mais de 20 anos, em que nada disso existia, né? E por mais visionário que foram os nossos legisladores na época da LGT lá em 97, eu tenho que dizer que a LGT é incrivelmente visionária, pensando nos aspectos como ela está construída, não se imaginou um cenário que a gente tem hoje, com certeza. E como é que você lida com todas essas questões? A Anatel está fazendo o debate disso, a gente tem inclusive uma tomada de subsídio sobre isso, é a discussão sobre o regulamento de deveres do usuário. Ele não é focado apenas na discussão intrasetor. Ali tenta-se entender o que são esses elementos todos, o que está causando as disrupções competitivas dentro do setor e a dinâmica entre os diferentes atores, exatamente para a gente tentar ser propositivo. Algo que deva ser feito já, a Anatel poderia fazer, algo que necessita de um debate mais amplo, um debate no parlamento, um debate pelo menos no Executivo Federal, a gente consegue ter instrumentos para poder trazer esse debate e poder levar isso mais à frente. Quando a gente fala de sustentabilidade do setor, eu estou imaginando já a gente numa camada superior, de discussão de vários negócios. Então, acho que telecom não adianta mais só imaginar, nós somos um provedor de dados. Isso já passou, né? Nós fomos um provedor de voz, mudamos para um provedor de voz móvel, depois voz móvel com um pouquinho de dados, com as mensagens, e foi evoluindo, né? Mas hoje a gente está num ponto de ruptura muito grande, a gente não pode ser só um provedor de dados. E existem oportunidades para os agentes do setor nisso, com as novas tecnologias mesmo. Quando a gente fala principalmente de IA é uma grande oportunidade não só para trazer para dentro da rede, né, e tornar a rede mais eficiente, já foi dito aqui questões nesse sentido, mas ela ser um próprio produto do setor. Produto ou serviço aí é um desenho, pode ser de N formas. Então, para mim, boa parte da sustentabilidade de longo prazo para o setor de telecomunicações passa por capturar esses novos negócios também, incorporar isso à sua dinâmica e ao seu portfólio. Né? A gente não falar mais só de plano de dados de 20 GB. Né? Coisas a mais vão ter que aparecer nesse desenho. É claro que isso traz para o Estado o problema estamos falando agora de coisas sob regulações distintas. Então, o Estado vai ter que acompanhar como que isso vai ser equacionado.
né? Os debates acontecem em vários fóruns, acontece aqui na Anatel, acontece mundialmente, acontece no nosso parlamento. Ontem a gente ouviu vários projetos de lei sendo discutidos sobre diferentes aspectos disso. O ponto é, a gente precisa chegar numa conclusão. O debate eterno sobre o assunto também não ajuda ninguém. A gente precisa ter uma decisão de como que essas coisas vão se encaixar. Por mais que ela não seja perfeita, a gente precisa que essa conclusão aconteça. Idealmente, isso deveria acontecer ao longo dos próximos 1, 2 anos, né? Idealmente já deveria ter acontecido, mas esse é um ano atípico em função de eleições e coisas nesse sentido, então o debate no Congresso com certeza vai ser impactado diretamente por isso, mas a gente precisa de definições muito claras de o que é o projeto de IA, quais são as extensões daquele projeto, como é que ele impacta, e principalmente como é que são os arranjos de governança da IA no Brasil. Como é que os diferentes setores da economia vão poder se apropriar dele e como é que eles podem se utilizar disso também. Isso tem uma relevância muito grande para o próprio papel da Anatel e como que ela vai poder tratar o assunto à luz da legislação. Queria trazer só esses primeiros pontos de reflexão. Obrigado. Obrigado, Nilo. Obrigado a todos aí nessa primeira rodada. Muito rica, mas teve muito conteúdo, cada um colocou de uma maneira complementar e foi adicionando camadas, né, nesse debate sobre um tema bem relevante. Bom, temos aí 32 minutos. E o que eu vou sugerir? Vou fazer uma pergunta para cada um, que eu acho que dá o tempo para todos responderem e terminarmos a tempo com os outros painéis. Pode ser? Então, voltando lá da ponta para cá, começando com o Gessner, depois eu venho rodando até chegar de novo no Nilo. Gessner, como poderia ser idealmente, né, dado isso tudo que você colocou, como é que poderia ser idealmente a atuação regulatória da Anatel e dos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência sobre as empresas do ecossistema digital? Obrigado, Marcos, e concordo plenamente que a primeira rodada foi ótima, muito interessante. Eu recentemente me encontrei com Alan Fels, da Austrália, que foi o primeiro presidente do regulador de concorrência e regulação da Austrália, e que, a meu ver, tem uma experiência interessante por trazer todos os segmentos de infraestrutura sob uma mesma regulação. Na verdade, tudo aquilo que nós comentamos aqui envolvem vários segmentos, vários mercados relevantes e que vão muito além das fronteiras das telecomunicações. Então, seria muito interessante, nós construímos, por ocasião da Lei Geral de Telecom, nós construímos um sistema muito fragmentado, né? Então, energia de um lado, telecom de outro, o transporte de outro, quando hoje, com a internet das coisas, com o ecossistema digital, para dizer de uma maneira geral, como o Nilo comentava, todas essas coisas estão integradas, né? E a regulação apenas de um determinado segmento acaba ficando muito insuficiente, né? Eu, como ex-burocrata, sei que é difícil você falar assim, vamos reunir tudo, vamos fazer o mesmo fórum, etc. Isso seria o ideal se os seres humanos fossem tão objetivos quanto as máquinas e pudessem imediatamente otimizar e cumprir determinadas funções. O ser humano é muito mais complicado, porque é quimicamente muito fluido e tal. Então, as coisas demoram, né? Mas eu acho que a gente poderia criar um espaço de regulação integrada, né? Esse espaço ajudaria muito a induzir negociações que saíssem do Pareto inferior para o Pareto superior, né? Marcelo chamava a atenção, é muito difícil eu fazer um investimento sem saber o preço, né? E saber o preço significa sinal de valoração, significa diminuir a assimetria de informação. Eu acho que esse espaço
mais integrado e que procura aproximar a regulação da tecnologia, porque a tecnologia está toda convergente e integrada, e a regulação absolutamente fragmentada. Eu acho que o segredo, Marcos, é a gente tentar aproximar essas coisas, criando esse espaço. Eu não iria tão longe para propor simplesmente a fusão de todas as agências reguladoras, mas eu acho que nós precisamos criar um espaço de integração das agências reguladoras de um modo geral, e incluindo as agências de concorrência, incluindo, no caso do Brasil, o CADE, né? Porque isso nos levaria àquela visão minimalista e pró-concorrencial. E, sobretudo, isso me parece muito importante no Brasil e, Pablo, eu diria que na América Latina. Tempo econômico e não tempo burocrático, né? Eu acho que isso, para o investimento, que a gente precisa tanto, quer dizer, o gap de investimento é brutal, na China e nos Estados Unidos, imagine na América Latina. Para isso é necessário esse tempo econômico, Marcos. Esse seria o recado. Importante recado, né? Obrigado, Gessner. Obrigado realmente pelas contribuições. Acho que você trouxe um bom ponto de debate, né? Sempre contribuindo com perspectivas que agregam ao debate em questão, né? E outros debates também que você participa. Você tem uma agenda vasta e é uma alegria nossa contar com você aqui. Igor, pegando um pouco, né, que já tínhamos discutido no passado, a pergunta que vem é a seguinte: o cenário de livre pactuação e negociação entre empresas do ecossistema digital teria efeitos negativos ao consumidor? Vamos lá, Ferrari. Primeiro, fazer um breve comentário aqui sobre a visão. Acho que a gente, nos países, precisa urgentemente reinstitucionalizar, né, o seu planejamento estatal, a sua forma de pensar. A gente não vê, eu pelo menos não interpreto a discussão que existe legislativa, de pensar a regulamentação com uma visão já mais amadurecida de quais são os desafios, onde a gente quer estar, né, no horizonte temporal definido. E essas coisas não vão acontecer adequadamente em termos de atração do investimento, tempo econômico, né, e não o tempo da burocracia, com o Estado interventor que a gente tem e desorganizado institucionalmente. Então, é uma proposta interessante de se pensar. E aí, indo para a sua pergunta, né, qual é a preocupação que a regulação, que o Estado precisa ter na construção desse arranjo entre atores em busca de modelos sustentáveis, qual o impacto do consumidor? Olhando aí exclusivamente para a cadeia, né, de tecnologia de informação, a cadeia de telecom, a gente tem um nível de concorrência, um nível de... Claramente o que restringe, né, toda essa... que gera o risco mesmo, pela falta de capacidade de precificar que o Merias colocou há pouco, é a demanda agregada. O nível de concorrência que a gente tem no setor, o consumidor não vai ser prejudicado. Eu não vejo a possibilidade, isso tem sido a prática, né? A gente tem visto isso por anos, né? A receita real caindo, ninguém consegue reposicionar preços além da capacidade de pagamento do segmento B2C, que é muito relevante para a operação de telecomunicações no Brasil, e onde as aplicações gerarem valor efetivamente para as empresas e seus processos produtivos vão remunerar essa transformação agêntica adequadamente, isso vai se acomodar naturalmente, e ali a questão consumerista é menos relevante. Eu, sinceramente, não acho, e aí eu vou também na linha que o Pablo já colocou, puxar aqui a colocação que o Baigorre fez ontem. Eu não acho que a legislação, né, que lei deveria estabelecer muitos parâmetros, não é o Estado que vai fazer esse planejamento.
Eu acho que a Anatel vai ter muitos desafios pela frente, olhando aí, por exemplo, o arranjo do PGMC. Daqui a pouco você vai ter realmente, né, Nilo, lá na agência, que se preocupar com outros elementos essenciais dessa cadeia produtiva, que vão além daqueles que lá definem os atuais mercados relevantes de atacado, porque, de novo, como eu disse no início, o business vai deixar de ser só transporte e vai passar a ser, como elemento fundamental da concorrência, a capacidade distribuída de processamento e armazenamento para a produção de tokens, né, para a produção da unidade econômica dessa nova economia que vai surgir nos próximos anos. E essa acomodação não tem como ser pré-planejada pelo Estado. Ela pode ser discutida, os riscos, os desafios mapeados, mas quem vai resolver isso são os mercados. Eu me colocando na posição aí da direção de uma operadora hoje, tomar decisões nesse nível de incerteza, não só em relação a tributo, não só em relação a como é que fica os impactos da reforma, a questão institucional, para onde vai a economia do Brasil nos próximos anos, questões técnicas básicas, né? Como é que eu me posiciono nessa transformação, como é que eu negocio com a Nokia aqui para definir qual é o meu planejamento de investimento, qual é o meu orçamento de capital nos próximos anos, onde eu coloco o dinheiro que não está cabendo, está todo mundo fazendo ajustes, né, para uma conta meio que de trás para frente, a minha percepção, pelo menos, para a rentabilidade aparecer lá no bottom line. Isso aí não tem jeito, o mercado vai se resolver, e o consumidor vai continuar pagando o que ele tem condição de pagar. A conta no Brasil, pelo tamanho da demanda agregada, é de trás para frente. Ninguém aqui vai fazer investimentos acreditando que o ticket no B2C vai mudar, vai saltar da hora para outra, não vai. Né? A coisa começa por economia interna, transformação de OPEX, redução de OPEX, novas fontes. Eu acho que, por exemplo, uma fonte de receita clara do B2B para esse novo mundo, acho que foi comentado aqui agora na primeira rodada, reserva de capacidade. Mas não é possível, né, que a rede continue sendo percebida nessa era agente como best effort. Obviamente não vai funcionar. A rede tem que... A rede... Eu estava falando antes do começar aqui com o Wilson, né, eu escrevi um artigo interessante. Modelo OSI, esquece, né? A rede ela vai ser repensada para dialogar em tempo real com as aplicações agênticas. É um outro negócio. Berria, se estava difícil precificar só a fibra, bicho, você se prepara, né? Porque, então, assim, o consumidor é demanda agregada no ambiente concorrencial, ela vai pagar o que ela pode pagar, tanto no consumidor final. Eu acho que a Conexis, a Ferrari devia começar a fazer estudos em relação a como é que está o custo do token hoje para aplicações aí básicas de conversação, quanto que o usuário está pagando pelo token, quanto que vai precisar pagar ao longo do tempo, tentar fazer essa conta ali para ver o quanto que vai sobrar de capacidade de investimento nessa cadeia de transformacional que precisa adaptar essa infraestrutura para a era agêntica. Eu acho que eu não vejo muito problema, eu acho que as coisas têm que ser respondidas à medida que aconteçam, o nível de incerteza tecnológica, posicionamento estratégico é de tal ordem que a gente não tem como antecipar esse debate. Esse debate, no ambiente atual, ele está bastante, em termos de preocupação com o impacto do consumidor, em eventuais renegociações que precisam acontecer dentro dessa cadeia, não tem reflexo no consumidor final, no enfoque de direito consumerista. Não vejo nenhum problema em curto prazo. Ok, Igor. Obrigado. A desvantagem de ser moderador é que você não pode opinar, né? Você só tem que ficar passando aqui as perguntas. Mas, Rodrigo, você fez uma abordagem, né, sobre essa modificação que está ocorrendo nas redes, toda essa mudança do ecossistema, né? Mas eu vou me atrever a fazer uma pergunta para você da seguinte maneira: como que as empresas de telecom e de internet podem avançar em uma agenda positiva nesse contexto que você trouxe? Eu acho que é um desafio grande, né? A gente, até colaborando um pouquinho aqui com o Igor, né? A gente ontem viu aqui no painel, a gente no Brasil está entre as 5 internets mais rápidas do mundo, né? Acho que esse é um marco importantíssimo, né? Quando a gente olha para o ARPU, a gente não vê esse mesmo reflexo, né? Então, assim, é muito difícil. Acho que o trabalho que as operadoras aqui no Brasil elas fazem, né? Dado o ARPU, que é a fonte de receita que elas têm, o investimento que elas precisam fazer para poder entregar uma rede como essa, é complicadíssimo, né?
E acho que uma agenda positiva, acho que quando a gente pensa nesse cenário de token, né, a gente está falando bastante disso, acho que cada vez mais a gente vai deixar de falar de dados, a gente vai passar a falar de tokens. E a operadora ela tem que parar, analisar e ver aonde ela agrega valor, né? Eu acho que parte da monetização, da precificação que ela vai trazer daqui para frente vai ser em cima do valor agregado que ela consegue trazer para esse novo universo, né? A gente tem aí um desafio bastante grande na rede, como a gente já comentou, né? É uma mudança realmente no modelo de tráfego, é necessário fazer um investimento para poder estar processando esses tokens, né, na borda, para poder processar esses tokens na borda. As operadoras têm que ter a capacidade de oferecer esse serviço diferenciado, né, seja, daí, refraseando o Nilo, através de um produto ou através de um serviço, mas eles têm que ter essa condição, né? Hoje, o modelo que a gente usa realmente de agregar mais dados, né, trazer mais capacidade no modelo de best effort, traz uma dificuldade bastante grande. Então, na minha visão, né, e aí tentar ser um pouco mais breve até para ajudar e talvez no final aí a gente poder ter alguns questionamentos, eu acho que a principal agenda produtiva, a principal agenda que as operadoras podem trazer é justamente nesse tema, como é que pode trazer mais produtividade, né, para todo o segmento, fazendo o processamento desses tokens dentro da sua rede. Obrigado, Rodrigo. Pablo, bom, você trouxe uma visão integrada, né? Uma visão, dizer assim, uma visão que, na verdade, todos os países, né, da América Latina têm enfrentado, nós já conversamos várias vezes em outros fóruns, né? E a pergunta que tem aqui para você é a seguinte: como uma agenda de simplificação e melhoria regulatória é fundamental para incentivar o investimento no ecossistema digital? Yo creo, Marcos, que forma parte de, como estamos planteando, de una conversación mayor. Creo que la cuestión principal pasa por también sincerar cuál ha sido la transformación que ha ocurrido en el mercado de telecomunicaciones y en el mercado de servicios digitales. Creo que en ese sentido que es importante, como mencionábamos, abandonar esa regulación fragmentada para ir hacia una visión, como comentábamos, de ecosistema. Creo que un ejemplo relevante y que nosotros mencionamos como buena práctica en los foros regionales es el trabajo reciente que ha hecho Anatel, precisamente con el reconocimiento de cuál es el actual mercado convergente de servicios audiovisuales y tomando decisiones prácticas en el sentido de reducir la carga regulatoria sobre los servicios de televisión por suscripción, para que esto libere su capacidad competitiva con respecto a otros servicios como pueden ser los servicios de streaming. Por eso creo que hay una relación directa entre la mejora regulatoria, el reconocimiento de cuál ha sido no solo la transformación de los mercados, sino también la transformación de los hábitos de los usuarios y la capacidad que tienen el conjunto de oferentes de servicios digitales de ampliar la pluralidad de su oferta. En esta evolución necesaria que mencionaban también y que a veces resumimos refiriéndonos a la transformación de telco a techco, en la posibilidad de enriquecer la oferta de servicios de los operadores, necesita también de la eliminación de esas asimetrías y de poder competir con la cancha nivelada en las mismas condiciones que el conjunto de los actores del ecosistema. Y ahí me parece también muy importante lo que mencionaba Gessner respecto de reducir la falta de equilibrio en la información que tienen los agentes del ecosistema. Me parece que es necesario que el regulador tenga herramientas para poder hacer un diagnóstico más preciso sobre cómo ha evolucionado el mercado, y en ese sentido necesita tener
las herramientas y el mandato para recoger datos de todos los actores del ecosistema para tomar las decisiones adecuadas. Creo que, por ejemplo, hace falta tener una mayor sinceridad respecto de algunas discusiones que están abiertas en Brasil y en la región. Por ejemplo, en el caso del debate sobre fair share, yo creo que, y también hacer una autocrítica en este sentido, que hemos perdido quizás energías en la conversación sobre la solución cuando teníamos que estar conversando sobre el diagnóstico. Efectivamente, estamos viendo esta necesidad de facilitar la inversión, estamos viendo estas asimetrías regulatorias, estamos viendo estos desafíos respecto del crecimiento del tráfico, respecto de la necesidad de energía. Eso es una realidad. Entonces creo que hay que poner esfuerzos en la discusión sobre cuál es el diagnóstico, y eso es lo que nos va a llevar a las soluciones adecuadas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, respecto de la conversación acerca de la neutralidad de red, que en muchos casos el sector, tanto desde la parte pública como privada, ha tenido quizás miedo de afrontar esta discusión, y ahí me parece muy, muy interesante lo que mencionaban en la sesión de ayer desde Ericsson sobre esta evolución hacia redes autónomas, esta evolución natural que va a tener la gestión del tráfico para distinguir entre conectividad del día a día y conectividad crítica, y que esta evolución de las redes pues va a tener que permitir esta diferenciación para habilitar servicios, y es una oportunidad, ¿no?, de monetización para los operadores y para poder ampliar la inversión. Entonces, creo que en ese sentido las dos claves que mencionaría serían esa sinceridad y en segundo lugar, para terminar, esa valentía. Creo que es importante tomar conciencia de que la región, y en buena medida diría que incluso a nivel internacional, estamos mirando a Brasil, estamos mirando la discusión que tiene Brasil respecto, por ejemplo, del reglamento de grandes usuarios, respecto de cuáles van a ser las obligaciones para el conjunto de los agentes del ecosistema. Entonces me parece que es importante que se tome esa dimensión de la relevancia que tiene Brasil en esa discusión y que haya valentía por parte de las autoridades para tener definiciones. Obrigado, Pablo. Marcelo, pegando a linha aí uma parte que o Pablo falou sobre a questão da neutralidade, né? Limites como a neutralidade, né, comprometem o desenvolvimento de negócios? E como compromete? Pergunta importante. O que eu vejo aqui? Assim, acho que às vezes o debate público tem algumas caricaturas semânticas, digamos. Acho que alguns anos atrás começou-se um ambiente um pouco mais contundente, se levantaram algumas questões sobre falta de investimento, até, e eu acho que se levou também até uma certa dificuldade de você conseguir entender e mensurar o que era a rede, né? E aí houve várias outras respostas em vários outros estudos. Eu acho que o debate se fortificou com esse tipo de análise, investimentos em cabos submarinos, em CDNs, na rede de acesso, na rede de transporte, na utilização do espectro, no papel dos desenvolvedores da tecnologia móvel também. Eu acho que o debate veio se estruturando e provavelmente algumas perguntas, né, podem surgir e que me parece que respondem também a essa perspectiva que você trouxe. Se amanhã alguém chega e propõe para a gente um modelo em que eu desenvolva carros autônomos, tá, baseados em uma rede específica, com uma conectividade diferenciada, que precisa circular por toda São Paulo, eu posso fazer isso ou não? Essa é a dificuldade que uma regra hermética de neutralidade de rede traz para todo mundo, talvez uma significância de neutralidade com paralisia. Porque se eu não consigo ter certeza se eu posso ou não precificar e definir esse investimento, é justamente porque eu tenho uma ausência de segurança jurídica.
E é isso que pode trazer justamente um problema. Se eu tenho uma regra clara, primeiro que obviamente não possa proibir um modelo de negócio a ser explorado, e segundo, que me permita ter um agente, especialmente como a gente tem conversado nos últimos anos, que possa arbitrar eventuais perspectivas diferentes entre esses dois atores, provavelmente é assim que você constrói uma solução mais equilibrada e uma solução que consegue chegar num resultado final. Se eu não tenho uma clareza de como eu posso sentar à mesa, em que termos negociar, e quem eventualmente pode arbitrar sobre uma eventual disputa entre esses dois lados, e aqui a gente está falando sobre negócios, assim, a gente não está acusando ninguém de free riding, a gente não está acusando ninguém de deixar de ter um aspecto relevante, ao contrário, a gente vende cada vez mais capacidade e cada vez mais precisa ocupar essa capacidade com os modelos inovadores que as plataformas trazem. Acho que existem algumas questões de competência legal, de atribuições, de responsabilidades, que são obviamente assimétricas quando a gente olha para uma empresa de telecom, talvez até pela falta dessa definição de quem é o supervisor ou quem é o regulador de todo esse ecossistema. Eu acho que esse é um ponto que a gente vem conversando, pelo menos desde ontem, bastante. E, obviamente, que a gente está falando aqui sobre negócios. Eu não posso transformar a neutralidade de rede em paralisia de modelo comercial. Acho que esse é o principal ponto. Se eu não consigo ter uma certeza legal, jurídica, regulatória, de que eu posso desenvolver um modelo, ou se esse modelo que é um modelo que a tecnologia traz, acho que o professor Gerson foi muito feliz em falar sobre o tempo econômico, e o tempo tecnológico também, né? O tempo das leis, o tempo da tecnologia, o tempo da economia são muitas vezes descasados, né? Mas a gente precisa conseguir colocar sob um mesmo paradigma, a mesma perspectiva, essa equação em que a gente está numa posição simétrica. E aí a gente consegue, obviamente, desenvolver modelos. Mais uma vez, não é a gente discutindo aqui o best effort, eu acho que o Rodrigo aqui da Nokia foi muito feliz em comentar de que esse modelo já vem sendo amadurecido, acho que o Nil também falou bastante sobre que esse modelo provavelmente precisa de uma reformulação, mas o que a gente está falando é, para eu conseguir olhar um horizonte de 10 anos, em que obviamente eu preciso de novas receitas, novas linhas, novos produtos, eu preciso também ter a segurança de que neutralidade de rede, mais uma vez, não pode ser paralisia. É isso. Muito bem, Marcelo. Boas provocações. Para encerrar, né, temos aí 3 minutos e 20 minutos, 3 minutos e alguns segundos. Nilo, vamos lá. Como tornar a infraestrutura de dados acessível e massificada, como acontece hoje com a infraestrutura de conectividade? Né, para a gente terminar aqui a nossa rodada. Bom, Marcos, vamos lá. Eu acho que tem a ver com vários elementos. Como eu falei, o Brasil é muito grande, a gente tem muitas diferenças com relação à infraestrutura ao longo do país, ao longo da sua extensão geográfica. Parte disso vai vir, pelo menos na minha visão, da captura dos novos negócios, era isso que a gente já estava mencionando ao longo do painel todo. Então, essa era de inteligência artificial e novas infraestruturas que advêm disso, então você levar o processamento mais para as bordas, né, isso que o Igor estava mencionando, inclusive, né, de você começar a precificar os próprios tokens, né, e você começar a se apropriar disso. Eu acho que é um dos caminhos inevitáveis para o setor de telecom se manter na relevância da discussão de dentro do ecossistema digital e não ser só aquela underline, né, é a parte que faz tudo funcionar, mas ninguém está vendo. Eu acho isso muito errado de acontecer para o setor, dada a sua importância estratégica. Eu acho que ninguém tem dúvida sobre a importância estratégica de telecom, apesar dela nunca aparecer nesses termos no debate público ou sobre os problemas que a gente está falando. Claro que tem todos os problemas estruturais de Estado e de como que isso tudo se encaixa na nossa legislação. O Marcelo está falando da questão de neutralidade, que parece uma discussão surreal nos tempos atuais, né? Ou você vê a neutralidade como uma discussão simplesmente de não discriminação, e com esses conceitos por trás, né, muito mais na questão de conceito econômico, né, de você não discriminar de forma irrazoável, né, os diferentes agentes, ou a gente vai cair numa paralisia, como o Marcelo falou mesmo. Então, minha leitura da neutralidade, pelo menos no Brasil, ela é escrita diferente em vários lugares, apesar de ganhar sempre o mesmo nome, ela tem bastante forma de se avaliar. Né, e você vê o caso americano é o mais engraçado, porque ele tirou e não mudou nada no mercado. Né?
nos momentos que teve, ficou do mesmo jeito nos momentos que não teve. Então, assim, é algo que a gente deveria refletir um pouco sobre conceitos que são comprados de fora, com uma preocupação, mas implementados de forma, eu diria, equivocada, provavelmente. Mas isso é a parte que o setor consegue fazer. Ao mesmo tempo, o Estado vai ter que atuar, não só se organizando, e aí nas questões de governança, isso que eu já tinha mencionado, mas sempre vai existir a parcela política pública e dinheiro público envolvido para garantir o funcionamento de tudo. Né? Então, a gente está naquele pedaço da infraestrutura já, pensando na coisa mais básica, que é conectividade básica da população. A gente já está no pedaço em que o Estado tem que agir, em que cabe ao Estado fazer, seja por editais de licitação, os processos que a Anatel faz, que não deixa de ser uma troca de uma remuneração do Estado para o particular a fazer, seja usando o FUST, que finalmente destravou depois de muitos anos, e ele está a pleno vapor, e tentar colocar mais dinheiro no FUST para a gente conseguir fazer isso acontecer pelo Brasil todo. Mas esse pedaço, com certeza, não adianta esperar só a iniciativa para fazer, isso só vai aprofundar o problema que a gente tem de sustentabilidade. Né? O Estado tem que fazer pelo menos a equalização dessa parte em que, de fato, não é sustentável por si só. Eu vi que ali já está até piscando, então eu estou entendendo que a gente tem que encerrar o painel, mas era isso, e já agradeço logo de antemão a participação e todos os meus colegas aqui de debate, que foi excelente. Obrigado, Marco. Obrigado, Nilo. Bom, chegamos aqui ao final, acho que teve muitas contribuições, muitas ideias que se complementam, né, e trazem novas visões de como podemos avançar num tema que é super relevante para o setor. Então, queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Espero contar com vocês em outras oportunidades. E a plateia também, obrigado. Encerramos aqui o nosso debate. Uma salva de palmas para todos aqui.